Em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.cicobi.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é de interesse geral e todos devem prestar muita atenção nele, porque qualquer família precisa dessas orientações que serão dadas aqui hoje. Por que o número de suicidas aumentou? É possível prevenir? Para analisar esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais: a Ana Paula Correia, que é psicóloga, a Camila Chucri, que é psicóloga também, a Marta Franco, que é psicóloga clínica, professora de pós-graduação de terapia de casais e família. Não é mole, hein? Mas vamos lá. Bom, Marta Franco, primeiro que eu gostaria de saber de você, realmente se é uma percepção ou uma realidade, que o número de suicídios aumentou. Aumentou muito nos últimos 20 anos, mas tanto pela pesquisa da Fiocruz quanto da Organização Mundial de Saúde. Então, é uma coisa da qual a gente precisa realmente estar olhando e, acima de tudo, observar as causas, né? Por que isso está acontecendo assim? Então, eu acredito que esse programa é muito importante, não só para falarmos sobre o aumento do suicídio, mas o que nós podemos fazer para ajudar, né? E eu tenho já 17 anos trabalhando dentro da terapia sistêmica, com constelação, renascimento e várias outras abordagens, e a gente percebe que é possível fazer algo, né? Desde que a gente consiga alcançar a causa do problema. Perfeitamente. Camila Chucri, Isso. que foi professora das minhas filhas. Olha que delícia, que coisa bacana, que encontro muito agradável para mim. Bom, Camila, do seu ponto de vista, depois nós vamos sempre abordar as coisas com mais profundidade, mas me choca muito saber que houve um aumento de tentativa de suicídio em crianças e pré-adolescentes. Eu nunca imaginei que uma criança pudesse se suicidar, não é verdade? Quando a gente vê esses dados, a gente tem que levar em consideração que muitas famílias ainda menosprezam o sofrimento das crianças e dos adolescentes, né? Levam em consideração a idade, pensam que eles não têm maturidade o suficiente para entender do caso, né? E o suicídio, quando a gente olha para ele, e no tema de hoje, né, que é a prevenção, a gente tem que pensar que o suicídio não é uma tentativa de acabar com a vida, mas uma tentativa de acabar com algum sofrimento, né? Então, olhar para esse sofrimento, quais são as causas do sofrimento dessa criança, desse adolescente, o que essa família pode fazer nessa organização para ajudar, né, esse ser. Bom, Ana Paula Correia, é interessante que eu, muitas vezes na minha vida, eu desejei, porque a gente passa às vezes por umas coisas que ninguém imagina, né? Eu desejei que, nossa, eu queria não estar aqui, queria morrer. Mas nunca pensei em suicídio, porque eu venho de uma família espírita kardecista e meu pai, em tenra idade, fez eu ler um livro que chama Memórias de um Suicida, e aí eu não suicido nem a pau. É muito interessante. Vou contar uma história que aconteceu comigo com esse programa. Mas a pergunta que faço a você, no meu caso, foi um caso emblemático, porque realmente ele ficou muito profundo da minha alma. Mas você acha que a religião é uma espécie de freio moral para não suicidar ou não tem nada a ver? Sim, a religião, ela, de certa forma, ela tem sim esse papel, né, regulador, não sei. Porque algumas pessoas, assim como você, têm essa visão, né? Eu não sei o que vai acontecer lá do outro lado, então existe essa possibilidade. No entanto, algumas pessoas, elas perpassam essa linha, né? Por mais religiosas que elas sejam, elas acabam perpassando essa linha porque, assim como a Camila disse, né, tem uma dor existencial. Então a pessoa, ela não quer acabar com a vida, ela não quer deixar de sofrer, mas ela quer acabar com aquele sofrimento. Então, às vezes, a religião, ela não consegue ser necessariamente esse regulador, né? É interessante, Marta, porque há um tabu muito grande na sociedade sobre o suicídio. As pessoas não trocam ideia, não conversam. Tem gente que fala assim, não, na imprensa, por exemplo, né, não nem pode, falar, né? O sujeito suicidou, não fala que suicidou, não.
E tem isso também, não trocam ideia. E também, talvez, eu estou dizendo isso, vocês me corrijam, porque o jornalista é bom que você pode falar bobagem que quiser, os profissionais corrigem. Há uma percepção, talvez errônea, de que o suicídio é um fraco. E não tem nada a ver, né? Não, dentro da visão sistêmica, eu até vou voltar um pouquinho, eu li Memórias do Suicida quando eu tinha 15 anos. Ai, você nunca suicida, pode acontecer o que quiser. Exatamente, e durante muito tempo, dos motivos pelos quais eu mudei o ramo de atividade da minha empresa, que eu tenho empresa desde que eu tenho 23 anos, mas eu mudei para o Instituto em 2005 por causa disso, quando eu descobri as causas que faziam com que a minha primeira filha quisesse se matar. Quisesse morrer. E eu também, assim como você, eu queria morrer, eu não queria suicidar, sabe? Eu queria, assim, achar um jeito de morrer sem suicidar. Porque eu não queria suicidar, porque eu tinha lido Memória do Suicida. Não, eu vou contar uma história para você desse programa aqui com esse livro e o suicídio. Pois é, então aquilo eu pensava, gente, eu não posso, né, me matar. Então, quando eu percebi que os traumas de gestação e de nascimento da minha primeira filha que impulsionava ela a se ferir os dedos e querer se matar, e muitas situações de risco que ela se colocou, então eu percebi que eu precisava passar isso para mais pessoas. E isso foi em 2004. E no início de 2005 eu mudei o ramo de atividade da minha empresa para o Instituto, né, que já tem aí 17 anos. Então, o pano de fundo do que leva uma pessoa ao suicídio, dentro da visão sistêmica, a gente percebe várias coisas. Por exemplo, abortos de irmãos, dos irmãos de quem quer se matar, abortos provocados ou naturais, pílulas do dia seguinte que gera aborto, assassinatos na família, quando a mãe rejeita o pai dos filhos, quando a mãe fala mal desse pai e afasta ele. Tudo isso são muitos dos processos, porque eu já atendi milhares de pessoas, né? Então, só trabalhando com as constelações, eu tenho mais de 18 mil horas. Então, já atendi muita gente. E como esse olhar, essa percepção do que está no inconsciente e a verdadeira causa profunda do que leva a isso, tira a pessoa desse estágio. Eu, por exemplo, queria morrer desde cedo, né? Eu era depressiva desde pequena, devido ao fato de eu ser trigêmea. E as minhas duas irmãzinhas morreram lá no início da gestação. Que coisa. Então são coisas que a gente precisa falar para as pessoas. Porque não adianta falar só, né, meninas? Só sobre o suicídio, ele está aumentando e muito. Aqui no Brasil, 30% é o percentual dos últimos tempos, sabe? Pela Fiocruz, pela OMS, no mundo inteiro. O Brasil é o 8º país com maior incidência de suicídio, sabe? E a gente precisa olhar para a solução e não só para a falação. É verdade. Antes de ir para os comerciais, foi o seguinte, eu fiz um programa como esse é um assunto que vem sempre à baila, eu faço sempre, e na cultura, estava na cultura. Aí, no final do programa, eu disse assim, olha, vocês viram aí, o suicídio não resolve nada, e se você quiser se suicidar, não suicide-se antes de ler o livro Memórias de um Suicida. Bom, passaram-se mais ou menos uns 4 meses, e eu estou no meu escritório, chega um cidadão que chegou com a família dele, uma mulher e 2 filhas, falou, eu preciso falar com o senhor Rosenvaldo, tem que seja 10 minutos. E eu atendo todo mundo, ele subiu, eu estava ali na Praça do Cruzeiro, ele chegou e falou, essa aqui é minha família e tal, eu quero dizer para o senhor que o senhor salvou minha vida. Falei, por quê? Ele falou, eu tinha comprado um revólver na Feira da Marreta, e eu estava numa padaria, e ali não tinha quase ninguém, a padaria fechava tarde, e eu fiquei vendo o seu programa. Eu tinha decidido me suicidar. Quando o senhor falou isso, eu lembrei do nome do livro, eu disse até onde comprava, falei, compra na Federação Espírita ou aqui na Tenda do Caminho, que é aqui na Marginal do Botafogo. Ele pegou, falou, pô, eu vou estudar meu. Ele comprou o livro e começou a ler. Ao ler o livro, ele não se suicidou e nunca mais pensou em suicídio. Então ele falou, o senhor salvou minha vida. Eu falei, todos esses anos que eu fiz o programa, valeram por essa vida que o programa salvou. Com certeza. Então, essa é a história verídica desse rapaz, que eu não vou dizer o nome dele, ele não me autorizou a dizer o nome, é uma pessoa, inclusive, eu vou dizer, ele é veterinário, certo? E se tornou um grande amigo meu.
Então você veja como que às vezes a gente pensa que não está dando recado, mas dá. Então, perfeitamente. Olha, Cerrado Acabamentos, depois eu vou... Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço, Avenida, acho que eu errei aqui, hein? Vamos começar de novo? Tá lá, Cerrado Acabamentos. Avenida Mutirão, 2948. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Manda sua família para o Unimed, que isso será importante. A Bandeira Odontologia especializada com o Dr. Carlos Bandeira, lá no Business Style, telefone 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Por que o número de suicidas aumentou? É possível prevenir? Bom, Camila Chucri, você queria falar alguma coisa do que a Marta colocou aqui no bloco anterior, sim. Né? Puxando um pouco do que vocês dois falaram, na verdade. Você mencionou o livro, né? Você também disse que leu esse livro. A gente vê esse livro surgindo como um mecanismo de amparo mesmo, né? Muitas vezes do que a gente falou aqui, que tem esse tabu por trás do suicídio, que as pessoas não falam sobre, e realmente a família tem dificuldade de lidar com o assunto por não ter ferramentas, né? Como que eu vou lidar com esse assunto, né? E quando a gente trata de suicídio, que é um assunto bem sério, a gente tem que lembrar que ali por trás daquela tentativa, daquela insinuação, né, existe um sofrimento. Então, para além de olhar para a ação, a gente tem que olhar aonde está esse sofrimento. Como eu posso auxiliar? O livro que você mencionou surgiu para aquele senhor como um amparo, né? A pessoa que está ali prestes a cometer ou falando que vai cometer, e a gente nunca pode menosprezar a fala de uma pessoa que menciona a morte, ali por trás tem um desespero, um desamparo, uma desesperança. E muitas vezes a família ela não surge como esse meio de comunicação para essa pessoa, né? Então, às vezes, outros recursos, filmes, vídeos, livros, servem para amparar essa pessoa de informação, de acolhimento. E quem passa por essa situação, muitas vezes, tem um sofrimento tão grande que o mundo fica adormecido. Ele não consegue se sentir tocado pelo mundo ao redor, né? Olha, você, telespectador que está ouvindo aqui, este livro é da Ivone Pereira, chama-se Memórias de um Suicida. Ele não é um livro que pretende catequizar ninguém, não é um livro, digamos assim, religioso. Ele é uma verdade muito doída. Se vocês puderem ler, leiam. Eu não sei se a Misli, que voltou de férias aí, é sempre a nossa eterna colaboradora, está de férias. Ela já leu o livro, está lá, voltou. Mostra a Misli ali para ver se ela... Se a beleza dela aumentou. O Carlão é apaixonado pela Miss, daí está lá. Ela e a Ana estão ali, a Ana que está colaborando conosco, jornalista também. Se já leram esse livro, já leu? Ana, você que está começando como jornalista, você precisa ler esse livro. Chama-se Memórias de um Suicida. Eu vou te dar um de presente e a Miss vai comprar, porque ela tem muito dinheiro. Mas é um livro para se dar de presente. Eu antigamente comprava 10, ia lá, comprava, e realmente acho que é um livro que todos mereciam ler. Você, Ana Paula, não leu esse livro? Não, ainda não. Eu recomendo para você como psicóloga. Sim. O livro é um livro pesado, né? Deve ter uns 3 meses. Denso. Eu paguei 3 sessões para uma pessoa e dei o livro. Você deu o livro. Falei, o que eu posso fazer por você? Você pode. Isso aí é o seguinte, meu filho também, que queria se matar de qualquer maneira, eu obriguei também a ler esse livro, assim, você vai ler, porque senão a mesada não vai. Aí... Mas, enfim, nós estamos falando de uma coisa, eu acho importante dar ênfase nisso. Mas, Ana Paula Corrêa, você acha que a pandemia... Porque as pessoas falavam que depois da pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a ficar na companhia de si mesmo, que é um negócio difícil. Cara. Eu, por exemplo, não aguento eu mesmo. Eu adoro eu, gente. 10 minutos que eu fico comigo, eu saio correndo procurando alguém para me dividir. Não gosto mais de mim. Me ouvi um pouco, né? A alegria da Marta atrapalha a minha tristeza. É um negócio horroroso. Ela chega Ela não te alegre, deixa contemplar, né? Não, tá atrapalhando a minha tristeza. Aliás, a Marta é chique no útil. Ela chegou com a... Olha lá. Olha aqui, ela chegou. Quem anda com a assessora daquela fica triste, Mostra a assistente da Marta.
Deixa, olha que simpatia, que ficou mais linda. Né? A Marta chegou esnobando com o assistente dela. E eu dei importância para o assistente dela, não liguei para a Marta, não. É um risco. Queria trocar, né? É o risco que se corre. Mas, brincadeiras à parte, o que eu digo, a pandemia, ela deu um tranco nas pessoas. Será que a pandemia, o corona foi um fator de... Ajudou no aumento do suicídio? Olha, eu acredito que, assim, a pandemia, ela potencializou exatamente isso que você disse. A gente ficar com a gente mesmo, mais tempo sozinho. Então, as pessoas, elas tiveram que se encarar. Por quê? Acontece muito de nós vermos pessoas sorrindo. E aí, depois, a gente ouve algumas matérias, né, dizendo assim, veja a foto do fulano antes de morrer, ele estava feliz. E estar feliz ou estar sorrindo não é um indicativo de que a pessoa não vá fazer. Sim. Então, nesse caso, com relação à pandemia, a gente esperava, de fato, que muitas pessoas fossem vir a morrer dessa forma por conta da questão da solidão. Mas eu acredito também que as pessoas, elas tiveram essa possibilidade de entrar em contato com elas mesmas. E aí elas vão se conhecendo, vão se gostando ou não, né? Mas o suicídio, a gente também precisa lembrar que ele é multifatorial, né? Então, às vezes, a gente acaba considerando, por exemplo, fulano tem uma depressão, então ele corre esse risco. Um bipolar corre esse risco. Na verdade, eu e você corremos esse risco, né? Como você mencionou, isso é algo que passa na cabeça de todo mundo. Às vezes, não passa na nossa cabeça cometer o suicídio, mas passa na cabeça de todo mundo o morrer, né? Então, algo é eu pensar, a outra coisa é eu chegar a fazer. E aí, como as meninas até mencionaram, né? Existe essa falta. Então, quando a pessoa ela chega, de fato, a esse ponto, é porque ela realmente já não aguenta mais. É uma espécie de último recurso, né? Você mencionou a questão do seu filho, mas você documentava com a Camila... 5, né, Camila? Acho que 5 pessoas que eu conheço ou conheci, né, tive contato, morreram dessa forma. Não, é uma coisa muito interessante. Eu tenho uma colaboradora, tive, muita amiga minha que foi para Portugal, a Índia Poti, a Jéssica. Aí a Jéssica fazia o programa comigo, ela falou assim, eu não acredito, suicidou um amigo dela. Aí suicidou outro. Aí suicidaram 4 amigos dela, por incrível que pareça. Aí ela falou para mim, eu não entendo, falei, mas Jéssica, ela falou, não, e pior que eles não têm nada em comum. Falei, tem, Jéssica, todos eram seus amigos. Seus amigos. Ela, como é que você faz uma maldade dessa comigo? Aí eu fico encabulada aqui. Ela falou, não, é claro que não. Então eu acho que não há tipo assim, Marta, vamos dizer assim, vamos lá fazer um teste aqui. Se você fez isso, aquilo, leva. Se você é feio, gordo, magro, bonito, rico, não tem isso, né? Não, não tem uma coisa específica, né? Nos atendimentos que, né, ao longo desses anos eu tenho feito, muitas vezes a pessoa tem o mesmo sintoma, a mesma depressão, o mesmo tipo de tristeza, mas as causas são outras, né? Por isso que, muitas vezes, uma abordagem sistêmica, fenomenológica, que busca aquilo que está no inconsciente e que traz à tona, é o que resolve. Tem até uma frase do Jung, né, que ele diz o seguinte, até que aquilo que está no seu inconsciente se tornar consciente, isso vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, não adianta a gente ficar, né, meninas, vocês sabem disso, ficar assim só conversando naquela parte mais superficial do nosso dia a dia. Tem que buscar a causa, né? Algumas pessoas é porque teve irmãos que não nasceram com vida, outro porque a vovó morreu cedo, exemplo. Né? Às vezes a avó da pessoa que quer se matar morreu cedo. A mãe dessa pessoa que quer se matar ficou pequenininha. Essa mãe tem impulso de morte, tem depressão. A criança, que às vezes está pré-adolescente ou adolescente, ou às vezes até já está mais adulto, ela quer morrer no lugar da mãe. Então são coisas que não tem como perceber a causa real se não for dentro de uma abordagem sistêmica, sabe? Aí quando a gente descobre isso, a gente descobre também o que fazer naquele momento. Isso agora, a gente... Eu acho que é tão dolorido falar nisso, se puder rapidamente, estou falando com os comerciais, quantos minutos?
2 minutos, não sei se é possível. Aqui, ó, Camila Chucre. A criança, por exemplo, porque é doído falar com a criança suicida, né? Como? Quer dizer, porque eu acho assim que esse ato tão digamos, impactante, né? Que é um socorro, pedido de socorro mais profundo que possa existir, a criança, o ato de matar-se, né? É uma coisa muito... como é que o pai pode viver com isso? Como é que a gente previne, então, a criança? Como é que o sintoma, tem algum sintoma ou não? A gente tem que... No primeiro ponto é olhar para o sofrimento. O que está causando esse sofrimento? E a gente só percebe um sofrimento a partir do diálogo, né? O que muito tem acontecido hoje são crianças e pais distanciados pela rotina, por redes sociais, por tecnologia, e aí você não entende muito do que está acontecendo com aquela criança ou de quem fato é aquela criança. E nós temos que lembrar que crianças, apesar da idade, são seres, né, completos ali, com opinião, desejo, e olhar para esse desejo da criança, né, eu acho que é o fundamental, conhecer, conversar, dialogar e instruir. Eu acho que os espíritos, depois pode até falar para isso, tiveram assim, como eu acredito, né, na certas coisas como reencarnação e etc. Eu acho que os espíritos nasceram diferentes. Porque na minha época, pai e mãe era muito amoroso, mas faltava rosnar pra gente. Se você começa esse negócio falta limite. Esse negócio de diálogo era assim, dava uma olhada assim, eu já sabia que o bicho estava pegando. Já falou e se tudo. você perguntasse alguma coisa, você também foi assim? Foi assim. Era no olhar, não era isso não. E se você perguntasse alguma coisa fora da moda, você não tem o que fazer não, vai engaixar um sapato, vai capinar um lote. Então, não havia esse negócio de diálogo, não tinha essa coisa. Mas você concorda que algo ficava ali por trás, claro, não resolvido. Não resolvido, né? não é? E é para esse algo atrás que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que olhar e dar valor. Né? Hoje eu vejo que a mentalidade está mudando muito, e ainda bem que está mudando, para a gente valorizar aquilo que realmente importa. Eu acho que não é possível mais tratar com as crianças, não pode. Elas não aceitam aquele tipo de educação que nós tínhamos no passado. Me parece que pode matar que não aceita. Aceita, Marta? Precisa. Precisa. Então, criança precisa de limite, e eles gritam por limite. Então vai ficar no ar isso aqui, para nós analisarmos com vocês, porque é muito importante. Voltamos já já. Estamos de volta com o Pneu em Debate desta noite, porque o número de suicidas aumentou. É possível prevenir? Antes disso, eu quero dizer que esta água aqui, ó, tem Carlão, você pode vir aqui agora? Não, é difícil. A Levite, olha que beleza. Essa é a água com o menor teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Eles entregam lá na sua residência, 3255-9626. Bom, eu deixei aqui, a Marta falou, depois volta, mas as crianças realmente, elas clamam por um freio? Ou que essa flexibilização? Eu não entendo. Eu tenho amigos meus que os filhos não chamam eles de pai, chamam do nome. Rosenval, da minha filha, não chama de Rosenval, né? E os meninos dão ordens para eles e tal. É assim, eu vejo uma coisa, eles são amiguinhos dos filhos. Eu fico pensando, eu não dou conta. Eu não dou, né? Eu acredito que tem como você ser autoridade na sua casa sem clamar pelo autoritarismo. São duas coisas diferentes, né? Existe sim essa necessidade do pulso com uma criança porque ela é um ser em desenvolvimento, ela não conhece do mundo, ela não sabe das regras sociais, ela não entende muito esse mundo que ela veio. E aí está ali a função dos pais, né? Como as margens de um rio ali guiando essa criança. Mas um rio, como si só, ele tem um fluxo próprio, ele tem uma força própria, e a criança está ali nesse mundo com a própria força, né? Os pais, eles podem sim ser esse ser de um pulso firme, mas sem deixar de lado um afeto, né? A escuta para aquele ser que é um ser individual, com desejos, medos, né? E aí entra, inclusive, o assunto que a gente está tratando, né? Como que você vai entender do sofrimento da criança se você não escuta ela? Perfeito. Ana Paula Correia, mas é interessante, a Camila, que foi professora das minhas filhas, são muito inteligentes, as professoras falam muita coisa, e recentemente uma delas falou assim para mim, eu falei, você vai tomar banho agora e tal? Não, eu não vou tomar, você tem que tomar banho. Falou, olha, o corpo é meu
e eu que mando nele. Falei, bom, é verdade, que a professora falou, que claro, é empoderamento feminino. Mas enquanto eu tiver que sentir o seu CC e seu cheiro na minha casa, você vai tomar banho. Enfim, eu dei uma pelada com ela ali, né? Na minha casa você vai tomar banho. Mas então, porque as crianças realmente, elas têm essas informações muito preciosas, tem que crescer com empoderamento feminino, o corpo é meu, ninguém me toca se eu não quiser. Mas tomar banho já vai evoluindo demais. Então, essa história de quem manda aqui sou eu, que a casa é minha, vale ainda, né? Você fala com relação aos pais, né? Com os pais em relação aos filhos. Sim. Acredito que vale. Mas eu entendo que é muito difícil entender essa questão, né, do suicídio relacionado às crianças. Sim. Porque a gente não consegue conceber isso. A gente já tem dificuldade de entender como que um adulto faz. Então, como que uma criança faz. E aí, quando a gente fala sobre falar, é muito difícil porque nem sempre os pais têm essa bagagem para falar. Não tem argumentos, né? Como que eu vou chegar na minha casa e falar sobre esse tema com meu filho? É difícil. É difícil. É muito difícil. Há um tempo atrás, junto com uma outra colega, nós fizemos uma série de palestras para crianças e jovens, né, adolescentes, falando sobre ansiedade, sobre depressão e sobre automutilação. E aí, no final dessa palestra, uma leva assim, de adolescentes vieram falar com a gente. Porque o que mais acontece é eles chegarem em casa e tentarem, às vezes, conversar. E, às vezes, a gente sabe que o pai está cansado, né? O pai tem as questões dele também e ele não quer conversar. Então, eles diziam assim, Ana, eu quero conversar com a minha mãe ou com o meu pai, mas ele fala que é bobagem, fala que é besteira. Então, dentro da clínica, o que a gente gosta de trabalhar, né? O que é importante para a gente trabalhar é o acolhimento. Então, eu preciso aprender a acolher essa criança, né? Ouvir o que essa criança tem a dizer e considerar esse sofrimento dela. Infelizmente, ainda, muitos pais levam esse sofrimento como bobagem. É frescura de adolescente, né? E aí acaba que isso acontece, sim. Então, a gente tem essa dificuldade por conta disso. Olha, esses meninos são inteligentes, mas nós estávamos fazendo uma brincadeira no carro com as meninas, falando assim, se você fosse dar um outro nome para a Iane, o que nome você daria? Aí minha filha falou o nome. Se fosse dar um nome para Kim, o que você daria? Falou, aí foi assim, se fosse dar um nome para mim, aí uma delas falou assim, pai, vou te dar o nome perfeito. Falei, qual que é? Hoje não. Hoje não. Diz que meu nome seria hoje não. Porque tudo que eu falo é hoje não. Hoje não, você hoje não. Ela disse que seria o nome perfeito. Então, feita essa brincadeira, eu entendo sim, Marta, que é claro, né, as famílias precisam ter os momentos que sejam um diálogo ali muito bacana, uma alegria e tal, e aqueles momentos onde você diz para a criança, olha, você tem que fazer certas coisas que são inerentes à responsabilidade pela sua idade, né? Isso precisa ficar bem claro, né? Porque eu acho que, por exemplo, a mutilação de criança, às vezes ter demais, me parece que é um processo também dolorido, ou não? Ter demais, sim. Né? A questão da mutilação, muitas pessoas que eu atendi com essa questão, tem a ver com nascidos de cesariana. Então, eu tenho esse livro, posso mostrar aqui? Faça favor, pode esse livro mesmo aqui eu escrevi sobre renascimento, sim, sobre o que acontece com os nascimentos cirúrgicos. Deixa eu mostrar esse livro, peraí, deixa eu, das minhas assistentes, vem cá, por favor, pega o livro ali para mim. Esse é sobre renascimento e esse aqui sobre... Vamos mostrar. Esse aqui é sobre visão sistêmica. Pode vir aqui, sobre educação sistêmica. Isso aqui é para criança. Elegante, pega o outro ali. Aqui, menina linda. Ela está elegante hoje. Você dá outra coleção de crianças. Argentina, não? Ou foi aqui mesmo? Então, eu achei lindo, né, isso que as meninas falaram. Coleção de Educação Sistêmica, Gotinha da Fonte, Procurando Deus. É um livro da Marta que está aqui. Mostra ele aí, Carlão. Olha que interessante. Gotinha da Fonte, Procurando Deus. E é cheio de visão sistêmica para as crianças. Gotinha da Fonte, Ajudando o Seu Amigo. Olha que interessante, são livros assim, muito lúdicos, né, com uma coisa bacana. E esse aqui, Renascimento e Postura, Caminhos para o Sucesso, Teorias e Técnicas que vão mudar a sua vida. Olha aqui, Carlão, você precisa ler esse livro, mudar a sua vida, viu, Carlão?
técnico. Você vai mandar um livro desse para mim, Eu Marta? trouxe um para cada um de vocês. Marta, eu vou te falar. Você Por que isso que a trouxe, gente não. perguntou pra Foi a ela. sua assistente que trouxe. A minha Pronto, assistente. Você acha que eu tenho assistente para quê? Muito bom, Marta. E a assessora? Então, são pessoas que estão tentando colaborar com o mundo da melhor forma possível, porque eu acredito, por exemplo, muito a Camila, que é professora. Os professores são maravilhosos, eles ajudam muito os pais, né? Alguns pais delegam tanto que eles terceirizam, né? Sim. O que não é bom. Mas voltando aqui à parte do suicídio, Ana Paula Corrêa, outra coisa que me choca, crianças, claro, né? Ninguém pensa que uma criança com a vida toda pela frente vai suicidar. Agora, eu encabulo quando você vê uma pessoa idosa. Recentemente, uma pessoa ligada a mim suicidou-se com quase 90 anos. Falei, cara, espera um pouquinho, amanhã podia estar morrendo. Mas o suicídio entre idosos também tem acontecido muito. Né? Muito. É recorrente, infelizmente também, né? Mas isso acontece exatamente porque a pessoa vai chegando ao fim da vida e aí tem aquela questão, né? E agora? Alguns idosos, eles vão para asilo, outros vão para casa dos parentes e aí é exatamente isso que acontece, esse vazio existencial, né? Porque ele sente que ele não serve mais para nada. Então, assim, se eu não sirvo mais para nada, se eu não tenho mais serventia nessa casa, nessa família, algumas famílias a gente sabe que deixa isso muito claro para o seu idoso também. Uhum. Então, o problema do suicídio, a grande questão do suicídio, que a gente falou aqui algumas vezes, é esse vazio, né? É essa falta. Então, a pessoa, ela perde a vontade, ela não vê uma saída. Acho que até a Camila mencionou, né? A pessoa vai perdendo as cores, o sentido. Então, isso acontece muito com o idoso. Então, de fato, a gente pensa isso, sim, né? Não é fácil. Falta só um pouquinho. Esses dias, um médico, meu amigo, fui lá, eu fiz um negócio e falou, não, mas isso aqui, depois assim, começa a dar problema daqui uns 20 anos, mas você não vai durar tanto assim mesmo, não preocupa. Eu falei, muito obrigado, assim, né? Não tem base. Isso foi meu médico, que é meu amigo. Então, imagina se fosse inimigo. A gente sofre quando chega assim nessa coisa que o pessoal fala que é a melhor idade. E é mesmo, tá bom, tá tranquilo, já. A gente já fez muita coisa, já viveu muito, assim, viveu intensamente, não é? Precisa encontrar um sentido, né? Um sentido, precisa. Bom, o Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. 3216-0102. Inclusive, eu faço as coisas no ar. Ana, você pede a mim para dar uma força naquele negócio que eu pedi para a Credijur, porque ela faz isso rapidinho para nós, precisa ser feito essa semana, tá? E o Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país, são essenciais para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. Acesse www.sicoob.com.br. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate com o tema Por que o número de suicidas aumentou? É possível prevenir? Com a Ana Paula Corrêa, psicóloga, a Camila Chucri, que é psicóloga também, a Marta Franco, que é psicóloga clínica, professora de pós-graduação de terapia de casais e famílias. Bom, eu quero começar aqui com a Ana Paula Corrêa, nesse último bloco. Ana Paula, o que nós não falamos que você acha importante para o telespectador saber nesse tema do suicídio? Eu acredito que é importante a gente ressaltar e reforçar a questão do falar, né? Parece que é muito bobo, mas você mesmo falou, né, que quando você orientou, né, sugeriu que a pessoa lesse um livro, ela foi salva. Então, o falar é importante. Agora, em setembro, a gente vai entrando nessa campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, ele precisa deixar de ser um tabu, né? A gente precisa aprender a falar sobre. Perfeitamente. Este programa é muito apropriado a este mês de setembro, né? Que é o mês de prevenção do suicídio. Bom, a mesma coisa eu digo para você, Camila. O que você, Chucri, quer dizer para o telespectador que nós não falamos ou não abordamos? Bom, 2 pontos importantes que eu acho interessante da gente trabalhar. Primeiramente, vocês mesmos trouxeram
pontos de transformação na vida, adolescência, velhice, gestação, né, a maternidade, são pontos de transformação que tiram a pessoa do controle da própria vida. Então, são pontos que a gente pode se preocupar e olhar para além, né, desse sofrimento, dessa questão de vida cotidiana, outros fatores surgem, né? E frente também ao que a Ana acabou de trazer, além de falar, a gente também precisa aprender a escutar, né? Escutar o sofrimento, acolher esse sofrimento, né? E não menosprezando essa dor, tanto num trabalho de prevenção quanto de pós-venção para as famílias de pessoas que acabaram morrendo dessa forma. Ana Paula, você atende aonde? Eu atendo atualmente no Focus, na Avenida T2 com T9. No Focus. Isso. Né? Quem quiser encontrar a Ana Paula lá no Focus. Camila Schuch, você está atendendo em algum lugar? Estou atendendo lá no Instituto Afeto. Instituto Afeto, que não é bonito, onde fica? Ele fica no setor marista. Eu acho que já vieram aqui, né, Misley? Umas 2 pessoas do Instituto Afeto. Tem mais gente lá, não tem? Tem vários profissionais lá, além de psicólogos. Bom, a Marta Franco atende aonde, Marca? Eu sei que é no Jardim América. Eu só dou formação em constelação, renascimento, regressão de memória e outras coisas. Eu já não atendo individualmente já há alguns anos. Sim. Mas eu tenho equipe, lá meus alunos são ótimos também. Que beleza. E lá no Renascer Saúde. Renascer Saúde. Eu sou terapeuta transpessoal, você sabe disso, né? Sou formado com o Newton. Com o Newton? O Newton na Serra da Portaria. Eu já fiz morte e renascimento com ele lá várias vezes. Maravilhoso. Você já fez lá na Serra da Portaria. Eu sou terapeuta transpessoal, não exerço, mas eu fiz 3 anos, tenho até um diploma, que eu tenho muito orgulho de tê-lo, porque o Newton é uma pessoa fantástica, né? Mas, Marta, o que você gostaria de falar que nós não falamos? Eu quero até dar um exemplo meu. Eu sempre trabalhei muito. E eu tirava um tempo, né, ouvindo as meninas falar a necessidade de ouvir as crianças. Muitas vezes a mãe ou o pai fica próximo das crianças horas, mas não ouve as crianças. Então, eu sempre trabalhei muito e eu tirava, assim, uma meia hora por noite para ouvir as minhas filhas, como tinha sido o dia, o que elas precisavam falar, sabe? Tirar um tempo mesmo para as crianças. É uma questão que eu acho muito importante. Todos os dias, né? De vez em quando, né? Procurar ouvir essas crianças. Acordar as crianças cantando, acordar as crianças com alegria. Sim. E isso é importante também. E dar limite, né? Eu aprendi com a minha mãe que menino você não precisa explicar muito, não, porque já sabe. Então, sabe? Então, a mãe e o pai, eles não podem querer ser amigos dos filhos. É mãe e pai. Tem que ter essa diferença, para que as crianças se sintam seguras com essa mãe e com esse pai. Né? Como a Camila disse, não é autoritarismo, é autoridade. Os filhos precisam de autoridade. Pai que tem autoridade, mãe que tem autoridade, não precisa bater em filho, não grita com o filho, você fala baixo e ele sabe que você está falando e tem que obedecer. Sim. Né? E o que está acontecendo muito? Os pais mais jovens, eles rejeitaram a forma de serem criados. Por isso que eles não estão dando conta de criar os filhos deles. Sabe? E esse olhar, né, essa atenção, limite e outra coisa importante que os pais precisam dar para os filhos, dever. Ele precisa ter função dentro de casa. É lavar o sapato, é cuidar do banheiro, é dar comida para o cachorro, é fazer o quê? Ele tem que se sentir útil. Porque o que leva a pessoa muitas vezes a querer se matar, como, né, a Ana Paula disse, né, é a pessoa se sentir sem função. E isso para os velhinhos e para os jovens também. Perfeitamente, Marta, você disse muito bem. Eu acho que a questão de ser amigo, se um amigo liga para mim às 4 horas da madrugada, qualquer coisa, fala, tomei todos, tomei um porre, aí o pessoal ofereceu droga lá e eu usei também e tal. Você fala, pois é, cara, que coisa legal, mas você tá bem? Você vai melhorar? Tá bom? Tchau, então, meu amiguinho. Ninguém censura os amigos, não é? Agora, se quer ser amiguinho do filho, não dá as duas coisas. Porque no momento que você é amigo, você não tem como ter autoridade. Exatamente. Acabou? Então pronto, tem minhas duas escudeiras aí. Muito obrigado a você, Marta Franco, minha amiga, que me prometeu um negócio muito bacana. Te prometi. Hoje. Não esquece, eu não deixo ela esquecer nunca. A Camila Schuch, que eu tive o prazer de rever. A Ana Paula Corrêa, muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço. E a atração da noite, né? A sua assistente. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.